estar aqui, nesse momento aí de quarentena, para conversar um pouquinho a respeito da física quântica dos anjos. Esse é um assunto muito interessante que vocês deram essa sugestão desse tema e eu acho assim fundamental porque a Bíblia ela é muito interessante com respeito a alguns acontecimentos que se tem ali registrado e que muitas vezes a gente lê e passa desapercebido, mas eu acho muito interessante, muito importante a gente estudar um pouquinho sobre coisas curiosas da Bíblia. Eu sou Cleomárcio Miguel da Silva, eu sou perito criminal especial da Polícia Civil e também professor de Física e Matemática da Universidade de Pernambuco. Eu sou formado em Física, com mestrado e doutorado na parte de Energia Nuclear pela UFPE e estou aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto tão instigante, tão importante da Bíblia, sem nenhuma conotação esotérica, sem nenhuma conotação de angiologia ou qualquer tipo de esoterismo ou espiritualismo. Vamos falar de coisas que realmente a ciência fala e fazer essas interações que eu acho tão importantes com a Bíblia. Então é fundamental que a gente aprenda um pouquinho. Mas antes da gente começar aí propriamente nosso assunto, nós vamos ouvir um louvor pela cantora Adriana. É bem capaz de cessar meu clamor quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. Improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus.
basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar. Nós agradecemos a Adriana por esse tão bonito louvor e também a participação de vocês aqui, que tem sido uma participação muito boa, interessante. Um abraço aí a Daniel e a Vanessa e aos meus amigos que estão aí conosco nesta live tão interessante, nesse momento aí que estamos de quarentena e participando e aproveitando para estudar um pouco da Bíblia e das curiosidades que ela tem. Bom, o tema é muito interessante. Eu sou físico, eu sempre procuro encontrar na Bíblia todos os conceitos da verdadeira ciência, não levando em consideração aquilo que muitas vezes até nós, mesmo sem querer, criamos nossos próprios conceitos com respeito a não entendimento de algumas coisas, que está relacionado à ciência, fé e o criacionismo bíblico, no qual nós confiamos e acreditamos que é a intervenção de Deus na natureza e que a natureza ela é um livro muito importante para nós aprendermos aquilo que Deus deixou para a gente, para o nosso conhecimento. Então eu começo dizendo aqui para vocês que vamos eliminar qualquer tipo de preconceito com respeito à questão do anjos ou da física quântica. Primeiro, se você for para a internet hoje, você vai ter uma série de situações que vai envolver a física quântica como uma coisa muito mística, muito esotérica e muito espiritualista. A física quântica não é isto. A física quântica ela é uma ciência criada por Deus que lida com o mundo micro, enquanto tem a física relativística que lida com o macro, com os planetas, o cosmos de forma geral, tá? Primeiro ponto é considerar que nós estamos estudando algo que é interessante que tem na Bíblia, relacionando sempre esse conceito bíblico com aquilo que a gente entende da verdadeira ciência. Então, quando eu falar de astronomia, eu estou falando de uma ciência, e de astrologia, uma falsa ciência, um conceito mais relacionado com o esoterismo do que propriamente com algo que seja muito interessante, como as equações, as definições matemáticas, as teorias físicas. Então, eu estou falando de coisas que são coisas exatamente reais. Então, quando a gente fala de anjos, a gente tem a ideia de seres etéreos, de seres formados só por energias, formados por coisa que é um tanto assim é incompreensível para nós. Mas quando eu falo de anjo, eu falo de seres, eu falo de pessoas, de indivíduos. Eu não falo de seres etéreos, seres capazes de penetrar paredes e sair do outro lado. Eu não estou falando disso. Mesmo que quando ele apareça na Bíblia, quando ele aparece e desaparece muito de forma assim, de repente, né? A gente muitas vezes liga isso aí à capacidade que eles têm de ser invisível. E essa questão de invisível é uma questão que é muito discutível. Por exemplo, nós estamos aqui na mesma cidade, Recife, em bairro diferente. Então, eu estou aqui no bairro do Cordeiro e vocês estão aí na casa de vocês. O fato de eu estar aqui e vocês não me verem, isso não quer dizer que eu não exista. Nós estamos em posições e em dimensões diferentes, em posição em que é preciso um elemento de transmissão que faça com que a gente consiga se ver. Então, esse elemento de transmissão, a internet permite, através de um sistema de câmera e outros dispositivos, necessário para a nossa interação. Então, o fato de um anjo
não ser visto não significa que ele não exista. Então, ele existe, mas em que conotação é o que nós vamos ver aqui com nesse tempozinho aqui em relação ao que nós vamos estudar um pouquinho com respeito à ciência, física quântica, anjos, como é que isso está relacionado, tá? Então, nós vamos modificar aqui um pouquinho a posição do slide. Então, vocês podem modificar um pouquinho aí a posição, porque nós vamos passar agora o slide e vocês dão uma olhada aqui só para entender um pouco o que na verdade é anjo. Bom, então, anjos não são seres etéreos, não são seres formados por energia, são corpos. São corpos como eu, como você, e esta é a primeira temática, tá? Anjos não são energias. A gente tem que entender isso. Anjos são pessoas que têm uma constituição física diferente da nossa. Então, eles sentem dor, eles podem até morrer, tá? Dependendo da situação, a gente sabe que Apocalipse diz que Satanás e seus anjos serão destruídos. Então, você não pode destruir energia, ela pode ser convertida de uma forma para outra. Então, são pessoas. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender é que anjos, eles não é uma forma etérea de energia. Então, são pessoas, são seres. É o primeiro ponto que a gente tem que verificar aqui, tá? Então, dentro dessa situação, coloca logo aí na mente de vocês, é algo muito novo, talvez até muito estranho para algumas pessoas, de que anjos são pessoas, são corpos. Ele tem carne, ele tem pensamento, ele tem todo tipo de estrutura de uma pessoa. E aí na nossa pandemia que nós estamos vivendo, eles são pessoas que nos auxiliam. Eles estão em uma dimensão de tempo e espaço muito diferente da nossa. Mas isso não quer dizer que eles não existam. Eles existem com corpos, têm uma estrutura física muito semelhante à nossa, tá? Só que eles vivem um mundo que é um mundo diferente do nosso. É um mundo sem pecado, é um mundo onde o tempo não passa para ele. Mas se a gente levar em consideração algumas propriedades da física, ele é uma criatura. Então, como criatura, ele sofre o processo de entropia. Por que a entropia não destrói os anjos? Esses anjos que servem a Deus, porque a conexão dele com a fonte de vida, que é Deus, é direta, é ininterrupta. Eles estão sempre se relacionando esse sistema que eles têm de se degradar, eles não se degradam, porque eles estão constantemente interagindo com Deus, tal como nós aqui temos. Tudo que é criado tem entropia. Então, essa questão de se degenerar não passa por esses anjos, com exceção daqueles anjos que são anjos caídos, que perderam a conexão com Deus. Então, Deus é a fonte maior dessa relação e dessa existência que nós temos aqui na Terra e também com os anjos. Então, coloca na cabeça que anjos são seres, são pessoas, não é uma forma de energia. Então, quando a gente lê 1 Coríntios 15, 39 e 40, diz lá: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outras a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra é dos terrestres, ou seja, existem corpos celestes, existem corpos terrestres. Ele aqui não está se referindo a um corpo celeste como um planeta, mas existem pessoas que têm um corpo diferente do nosso. Então, anjos são pessoas. Agora, como eles são? A Bíblia não diz totalmente, mas algumas coisas têm que estar bem definidas com respeito a algumas definições relacionadas com a Bíblia, como, por exemplo, eles passa por determinada situação que dá a entender que eles transpassou a matéria. Eles não têm essa capacidade de transpassar a matéria, porque eles são corpos, repito, corpo diferente do nosso, mas são corpos que se interagem de uma forma que nós vamos tentar aqui compreender como essas interações, tá certo? Então, a Bíblia é clara quando diz que existe corpo celeste. Eu quero ler aqui
o que a irmã White, a senhora White falou nos primeiros escritos, que diz o seguinte lá: foi-me então mostrado Satanás como havia sido um anjo feliz e elevado, e em seguida ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, suas afeições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que caído, que decaído. Mas a expressão do seu rosto está cheia de ansiedade. Energia não tem ansiedade, né? Cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo mal. Aquele semelhante que fora tão nobre, aquele semblante, desculpe, que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte logo acima dos olhos começava a recuar. Vi que ele se havia degradado durante tanto tempo que toda boa qualidade se rebaixara e todo mau traço se desenvolvera. Seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne, preste atenção o que a Ellen White fala, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto, ou seja, ele está envelhecido. Por que ele está envelhecido? Porque ele perdeu o contato, o relacionamento com a fonte da vida, que é o próprio Deus. Então a entropia de Satanás está aumentando e ele está envelhecido. As suas mãos, as suas carnes, muita característica de uma pessoa que já tem certa idade. Então, todo esse sentimento que se coloca aqui, ansiedade, descuidado, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano, então todo o mal está presente ali porque ele se deixou tomar por todo o mal. Então, anjos são pessoas com que diferença? Apenas a diferença da forma da estrutura como ele foi criado. Salmo 8, versículo de 4 a 6 diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Então aqui é um texto muito interessante, que diz que o salmista, empolgado com a maravilha da criação de Deus, diz que nós, o homem, fomos criados um pouco menor do que os anjos. Então os anjos têm uma estrutura muito parecida com a nossa. E tem algumas passagens a mais que nós vamos analisar aqui, como Daniel, capítulo 9, versículo 20 e 21. Estando eu ainda falando e orando e conversando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, veja a semelhança, o homem Gabriel, então Daniel está se referindo aí ao anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, Gabriel, semelhança de homem. Então, todos os anjos que aparecem na Bíblia, ele tem semelhança de homens. Homem, no sentido genérico, no sentido da própria palavra homem. Então, ele tem uma estrutura, ele tem a sua formação física muito parecida com a do ser humano. Não é um ser etéreo, já disse aqui, eles não entram, eles não conseguem penetrar a matéria, eles respeitam as leis criadas por Deus, eles estão sujeitos às mesmas leis que nós, apesar de que vivem em um ambiente de leis diferente da nossa, porque nem todas as leis do universo foi revelada ao homem, temos que estudar ainda muito, e todo esse ambiente que eles vivem, onde eles estão, são ambientes muito parecidos com o nosso. Então, as mesmas leis físicas que regem o movimento da Terra, que regem a nossa vida, regem também a vida deles, porque eles são criaturas. Atos diz uma coisa bem interessante aqui, em Atos 12, versículos 7 e 9. De súbito fez-se uma luz na cela, e junto dele apareceu um anjo do Senhor, que tocando-lhe para o acordar, disse: levanta-te depressa. Logo as correntes lhe caíram dos pulsos, e continuou: veste-te e calça-te. Pedro obedeceu. Agora embrulha-te na capa e segue-me. Saiu da cela atrás do anjo,
mas sem saber que aquilo que o anjo estava a fazer era real. Antes pensava que se tratava de uma visão. Pedro estava preso, estava algemado e cercado lá pelos guardas. De repente aparece uma grande luz, então o anjo vai, tira Pedro dali. Pedro pensou que aquilo ali seria uma visão, mas na verdade o que aconteceu? O anjo ele criou um caminho, levou Pedro para um caminho interessante, é que quando o anjo estava se aproximando lá do portão, o portão se abriu. Então ele não passou por entre o portão. Então o portão abriu, é como se tivesse uma abertura ali naquele momento, onde Pedro e o anjo caminharam. E ninguém viu eles caminharem, tá? É tipo uma abertura, algo que tinha ali naquele momento que fez com que Pedro e o anjo saíssem sem serem vistos. Eu quero dizer para vocês é que esses anjos ele atuam de uma forma tão interessante que muitas vezes nós não compreendemos. A gente entende a visão, entende como é que eles se comportam, mas a gente não entende de que forma isso pode estar relacionado com a ciência, com o estudo mais profundo, além de simplesmente de entender aquela mera passagem bíblica. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos hoje pela ciência, tá, um estudo muito importante chamado Teoria da Relatividade Geral. Então, em 1915, Albert Einstein formula sua teoria da relatividade geral, além da relatividade restrita, e que existe uma coisa muito interessante aí. As equações de Einstein prevê uma série de fenômenos que hoje a gente consegue entender, algumas matematicamente e outras até através de vários estudos dentro da cosmologia da astrofísica moderna. As equações de Einstein, ela prevê a existência de buracos negros, prevê a existência da matéria escura, da energia escura, prevê ondas gravitacionais, como foi detectada no ano de 2017. Então, nós temos uma série, aliás, 2019, desculpe. Então, nós temos uma série de situações que essa equação, ela nos mostra. E tem um fato muito interessante aí das equações de Einstein, que quando ele estava estudando com Nathan Rose, eles verificaram o seguinte, que quando se estuda a teoria da relatividade, quando vai para a cosmologia teórica, existe a possibilidade, até um estudo mais microscópico, de que existem pontes no espaço-tempo. O que é isso aí? Deixa eu só explicar para vocês de uma linguagem bem mais simples, bem elementar. Imagina que a gente tenha um sistema flexível, um lençol, por exemplo, um sistema bem flexível. Então, quando eu coloco lá um corpo pesado, peço para 4 pessoas pegar na ponta desse lençol e vou colocar uma bola de golfe, colocar uma grande esfera, colocar uma bolinha de gude, à medida que eu vou colocando essas massas, o lençol vai afundando, tá? O que foi que Einstein percebeu na teoria da relatividade? Ele disse o seguinte, que nós não podemos tratar o tempo e o espaço, perceba uma coisa, o tempo que nós conhecemos e o espaço, como coisas diferentes. Eles formam uma coisa só chamada espaço-tempo. Não espaço e tempo, mas espaço-tempo. E que esse tecido do espaço-tempo é um tecido flexível. Então, à medida em que eu colocar uma massa muito densa, um objeto muito denso ali, ele vai causar curvatura no espaço-tempo. Essa curvatura no espaço-tempo, ele gera torção no espaço-tempo, tá? Dentro dessa massa que eu coloco no espaço-tempo, a gente vê que essa distorção vai criar exatamente a gravidade. Diferentemente de Newton, que diz que a gravidade é decorrente da interação simplesmente de corpos, Einstein ele amplia, ele diz que a modificação nessa curvatura vai gerar torção no espaço-tempo, e torção no espaço-tempo, que é como se fosse um afundamento do tecido do espaço-tempo decorrente da presença de uma massa grande, né, deformando esse espaço. Então, quanto maior o corpo, quanto maior a massa, maior a interação gravitacional causada por esse corpo no tecido espaço-tempo. Espaço-tempo que é flexível. É como se fosse um lençol, tá? Que a gente lança lá um objeto denso, e esse objeto denso,
ele gera essa curvatura no espaço-tempo. E tem uma coisa bem interessante prevista pela teoria da relatividade, é que flutuações nesse espaço-tempo, ou seja, no hiperespaço que nós conhecemos dentro da cosmologia geral, que existem pequenas aberturas que ligam diferentes partes de um mesmo universo ou diferentes partes de um universo para outro. Essas pequenas aberturas, esses pequenos túneis que é previsto pela teoria da relatividade geral, se chama wormholes, ou simplesmente buracos de minhoca. Esses buracos de minhoca, na verdade, que é muito parecido com um buraco de minhoca mesmo, são pontes, e essas pontes ficaram conhecidas dentro da cosmologia como ponte de Einstein-Rose. Na verdade, o que é que acontece pela teoria da relatividade geral? É que existem aberturas no espaço-tempo. Essas aberturas é chamada de buraco de minhocas. Liga um espaço, liga um determinado ponto do universo a outro. Por quê? Para vocês terem uma ideia, se o universo, eu pegar um ponto x1 e um ponto x2 distante a uma distância d, dependendo da posição, eu posso gastar um tempo imenso, gigantesco. Para vocês terem uma ideia, daqui para Órion, perto da estrela Betelgeuse, a gente tem mais ou menos aí uma distância de 1.500 anos-luz de distância, ou seja, a luz gastaria 1.500 anos para chegar até a gente aqui. Para resolver isso, o que é que acontece? Essa distância pode ser encurtada quando o espaço-tempo curva. Quando ele curvar em uma determinada região, a gente consegue ganhar essa distância, milhões daí de anos-luz em distância, simplesmente criando esse atalho através do buraco de minhoca. Então, na verdade, esse buraco de minhoca não é nada mais nada menos do que algumas previsões da teoria da relatividade. Qual é o grande problema do buraco de minhoca? É que esses buracos de minhoca eles são muito instáveis devido à pressão causada pela gravidade, tá? A gravidade causa uma pressão muito grande e esses buracos de minhoca são muito instáveis. Porém, para se criar um meio de se viajar nesse hiperespaço, nesses buracos de minhoca, teria que se criar algum mecanismo para que a gravidade fosse vencida e a estabilidade desse buraco de minhoca fosse atenuada ou diminuída de tal forma que conseguisse qualquer um de nós viajar por esse buraco de minhoca. Bom, eu falei que essas previsões são previsões microscópicas dentro da teoria da relatividade geral. Qual é o problema? É como o universo está se expandindo, nós temos já várias teorias muito bem consolidadas com respeito a isso, que a expansão do universo o universo não só se expande, mas está acelerando, é que haja buracos de minhoca numa proporção muito gigantesca. Qual é o problema? Não temos ainda os instrumentos suficientes para detectar esse tipo de estrutura nesse hiperespaço, mas matematicamente eles são possíveis. E a gente pode criar, dentro dessa estrutura toda da cosmologia, esses objetos, de tal forma que esse objeto se torne passagem até para outra dimensão, tá? Isso é possível, matematicamente isso é possível. Agora, fisicamente ainda não conseguimos, a ciência ainda não conseguiu detectar esses buracos de minhoca. Para vocês terem uma ideia, qual seria uma forma de tornar os buracos de minhoca estáveis? Criar uma massa negativa, uma energia negativa e, consequentemente, uma pressão negativa para vencer a gravidade, tal como acontece com a interação da energia escura vencendo a gravidade, tá? Teria que ser uma pressão negativa. Então, essa pressão negativa, usando matéria exótica, que não é matéria escura, nem matéria estranha, nem antimatéria, mas um tipo de matéria que seria negativa. Então, se fizer um revestimento desse buraco de minhoca com matéria exótica, seria possível criar um buraco de minhoca mais estável que venceria essa pressão causada pela gravidade e tornaria esse buraco de minhoca mais estável. Então, a grosso modo é isso, resumindo. Buracos de minhoca são aberturas, túneis, conhecida também como ponte Einstein-Rose. Isso é possível, a teoria da relatividade diz que isso existe. Isto é possível. Qual é a ligação que isso daí tem em teoria da relatividade
com o que a Bíblia fala a respeito da atuação dos anjos. Bom, mesmo que a gente não consiga provar a existência dos buracos de minhoca, é possível a gente fazer alguns estudos relacionados com a presença de alguns fenômenos que acontecem na Bíblia, que são fenômenos muito interessantes, e nós vamos verificar isso agora. Bom, se a questão está relacionada com o espaço-tempo, todos os filmes de Hollywood estão sempre aí mostrando a necessidade e a possibilidade de se viajar no tempo. Então, essa necessidade que o homem tem sempre de querer descobrir aquilo que ele não conhece e viajar em cima daquilo que ele não conhece ainda. Então, eu selecionei aqui uma parte do filme dos Vingadores que é interessante, que eles tentam voltar no passado, né, para resolver lá um problema. E é muito interessante que Hollywood, os filmes mostram essa vontade que o homem tem de conhecer esses hiperespaços e saber o que é que tem do outro lado. Cinco anos atrás nós perdemos. Todos nós. Nós perdemos amigos, perdemos família, perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Conhecem sua equipe, conhecem sua missão. Peguem as joias, tragam elas de volta. Uma viagem para cada um, não podem errar. Só há uma chance. Muitos de nós estão indo para um lugar que conhecem. Isso não quer dizer que sabemos o que esperar. Tomem cuidado. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Custe o que custar. Boa sorte. Ele fala tão bonito. Né? Tá legal, vocês ouviram um homem. Digita aí, chuchu bombado. Rastreadores ligados. Promete que vai trazê-la de volta inteira, né? Tá. Ok, vou fazer o meu melhor. Eita, promessinha fuleca. Te vejo no minuto. Voltei, né? Então veja que eu coloquei esse filmezinho aqui só para vocês terem uma ideia que existe sempre a necessidade dos cientistas, né, de se fazer a famosa máquina do tempo. Mas nós temos algumas passagens bíblicas aqui que eu acho muito interessante com respeito a entender essa questão da passagem daqui da Terra para outra dimensão celestial. Segundo Reis 2:11 diz: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. É interessante essa passagem aqui, que eu acho assim muito interessante com respeito a tunelamento no tempo, que isso é muito interessante aqui, que diz que Elias estava já para ser assunto ao céu, quando um carro de fogo separou Elias e Eliseu, e Elias subiu no redemoinho. Elias não subiu no carro, na carruagem. Ele subiu no redemoinho. E ele sumiu rapidamente, né? É muito interessante isso, e quando a gente analisa o texto bíblico, a gente vê aqui uma coisa muito interessante, né? A gente vê aqui um processo de uma abertura de um portal, de um tunelamento, ou talvez até de um entrelaçamento, ou de um teletransporte, utilizando um elemento cósmico, astronômico,
chamado de vórtice gravitacional. Isso daí é muito parecido, muito semelhante a um buraco de minhoca, a uma passagem, ou seja, Elias, de uma forma muito interessante, ele saiu da Terra e chegou até o céu. Como é isso? Como é esse mecanismo? Isso é previsto pela teoria da relatividade? Sim. Um tipo de transporte desse, ele é possível. Agora, como ocorreu, o que aconteceu, nós não sabemos explicar, mas isto é previsto, essa possibilidade dele ter utilizado esse caminho, que possivelmente seja o caminho que os anjos utilizam para se comunicar conosco. Então, nós temos essa relação daquilo que os homens tentam procurar, tentam interagir, utilizando, tá, o conhecimento, tentando unir o conceito de mecânica quântica com o conceito de cosmologia previsto pela teoria da relatividade. E nós temos aqui na Bíblia um acontecimento extraordinário de que, se não fosse o preconceito relacionado com a palavra de Deus, acredito que os homens já teriam tido em maior amplitude, maior conhecimento com respeito a certos fenômenos que ocorrem na astronomia, na astrofísica geral e não em astrologia, descartando toda a possibilidade de sentido místico, de ascensão através de redemoinho, de vórtice. Isso aí é uma coisa que é fora da questão da verdadeira ciência, mas esses buracos de minhoca, eles são possíveis. Então, nós estamos vendo aqui passagens de dimensão daqui da Terra para outra localidade de espaço, muito bem descrita aqui em um fenômeno que está além da nossa compreensão hoje, mas que é previsto até pela teoria da relatividade. Então, esses são caminhos que os anjos utilizam. Veja que o anjo, ele, no momento em que ele termina de interagir, de conversar com o ser humano, ele some. O que é que acontece? Existem portais, existem entradas no universo que nós não conseguimos ver. A nossa tecnologia, a nossa estrutura, até mesmo de visão, a nossa estrutura, que talvez até não permitida pelo Criador, não permite a gente interagir e ver esses portais, mas eles existem. O anjo, quando ele some, certamente ele deve entrar em alguma dessas aberturas no espaço-tempo que nós não conhecemos, que ele sabe como se entram, uma vez que essa estrutura são estrutura onde a gravidade não prejudica, não deixa o sistema estável, então é possível que haja caminho nesse espaço-tempo que nós conhecemos, ou seja, se a gente for olhar para o céu, a gente pode um dia ver diferentes espaços, diferentes entradas, diferentes portais, que isso muitas vezes é levado para um lado místico, incompreensível da mecânica quântica e até mesmo da gravidade quântica, e levar para o lado esotérico, espiritualista, que nada tem a ver com a ciência. O que nós estamos vendo aí com respeito ao arrebatamento de Elias é puramente científico. Como comprovar? Não sabemos como comprovar isso, porque, por enquanto, os estudos sobre buraco de minhoca ainda não é bem estabelecido pela teoria da relatividade em termos de experimentos, mas nada impede de que haja certos acontecimentos na Bíblia, como, por exemplo, como eu disse para vocês agora há pouco, o anjo, ele passou ali dentro daquela prisão, passou pelo espaço, e esse espaço ele levou Pedro para fora da cela, e onde ninguém viu, ou seja, eles conhecem essas aberturas, eles não somem, eles não evaporam, eles não desaparecem, eles entram em alguma abertura do espaço-tempo e chegam até a presença de Deus. De que forma? Através de buraco de minhoca, não sabemos. Através de teletransporte, também não sabemos. Entrelaçamento quântico, também não sabemos, porque a tecnologia que eles utilizam são uma tecnologia muito avançada que está além da nossa compreensão hoje. Certo. Então pode ser. Estou aqui com algumas perguntas muito interessantes e eu vou tentar responder. Agora, se não todas, mas algumas. Yolanda Mendes, ela pergunta, Enoque também entrou em um portal? Possivelmente sim, Yolanda, mesmo que a Bíblia não diga, mas quando diz que
Deus o tomou para si, nós não sabemos de que forma, mas existe portal, existe abertura sim. Eu não estou dizendo isso com certeza em relação à Bíblia, porque a Bíblia não diz isso, mas baseado, tá, naquilo que a gente conhece sobre cosmologia e gravitação quântica, é possível que tenha havido um mecanismo que ele subiu, sim, muito semelhante aí a Elias. Existem esses portais porque está previsto pela ciência, né? Não que a Bíblia tem que ser provada pela ciência, é o contrário. A ciência tem que ser provada pela Bíblia. Então existe essa possibilidade dele ter subido, tá, pelo portal e se encontrado com Deus na dimensão da eternidade, né, que não é sujeita a espaço e tempo. Patrícia, é possível avançar ou voltar no tempo através do buraco de minhoca ou apenas uma conexão entre espaços diversos, os chamados teletransportes? Bom, interessante a tua pergunta. Veja, os buracos de minhoca também são portais de que, se um dia a gente conseguir entrar e podemos voltar ao passado e podemos avançar para o futuro. Há essa possibilidade disso porque eles conectam dimensões de espaço muito diferentes em relação àquilo que a gente estuda matematicamente na teoria da relatividade geral. É possível sim, inclusive até ligar um universo a outro. Flávio, esses buracos de minhocas têm alguma relação com buracos negros? Sim, acredita-se até que haja um buraco de minhoca na constelação de Órion. Eles estão relacionados, não temos prova, mas matematicamente sim, existe essa relação. Flávio, nesse sentido, faria sentido dizer que a Terra é fechada e só tem essas aberturas pelo poder e permissão de Deus? Sim, na verdade a Terra ela interage. Existem vários frameworks cosmológicos que nós não conhecemos, tá aí a teoria das cordas e a teoria das supercordas, a teoria da existência da matéria escura, da energia escura, tudo ainda é muito mistério. Para você ter uma ideia, Flávio, com respeito o que nós conhecemos mesmo do universo, isso não chega nem a 4%. Então, existe muito mistério, muitos estudos estão sendo realizados, e quanto mais a gente estuda, mais coisas se tem para estudar. Existe sempre essa possibilidade de que a teoria está sendo muito limitada, a teoria de Einstein, a teoria da relatividade geral, já é limitada. Estão se procurando outras teorias para explicar alguns fenômenos que muitas vezes não é previsto pela teoria da relatividade geral. Gibson, Ellen White diz que anjos nos auxiliam a entendermos a Bíblia. Também diz que eles ensinam aos anciãos de Israel que o tempo da libertação estava perto. Como pode ocorrer sem que haja verbalização de qualquer palavra? Eu não entendi tua pergunta, desculpa. Deixa eu passar aqui, depois a gente volta. Por que passaremos 7 dias viajando para o céu quando poderíamos entrar por um buraco de minhoca? Há alguma diferença para essa situação? Bom, esse propósito não foi revelado porque Apocalipse diz que a gente vai passar meia hora, talvez até para se adaptar à real situação, ou Deus tem outros propósitos. Existem algumas situações referente a esse texto, que os salvos terão um corpo imortal, diferenciado. Eu não posso ter uma opinião a respeito disso, porque se eu falar aqui seria especulação, mas eu acredito que Deus tem seus propósitos, e alguns dizem, eu não li, vou dizer para você, que aqueles que não tiveram oportunidade de guardar o sábado, guardarão nessa ida, e durante essa viagem conhecerão outros mundos. Não sei qual é o propósito de Deus, mas sim, a gente poderia instantaneamente nem precisar Cristo voltar e a gente ser levado diretamente para o céu, aqueles que estão prontos, mas Deus ele sempre age conforme são as leis. As leis estabelecidas por Deus são leis naturais que não podem ser quebradas. Então isso me lembra uma vez, onde eu estava num debate
quando eu disse que os milagres não quebram as leis naturais. Então, os milagres, pelo contrário, muitas vezes ele confirmam a lei natural. Então, se a gente tivesse um Deus que, pela atuação sobrenatural dele, ele quebrasse suas leis naturais, nós não iríamos tanto confiar nesse Deus, porque a qualquer hora ele poderia mudar a sua vontade e o universo estaria totalmente sujeito às mudanças que ele poderia ocasionar. E ele não faz isso. Não sabemos o propósito, mas ele poderia sim, instantaneamente aqui na Terra, fazer um processo de entrelaçamento quântico, copiar as nossas informações, nossas coordenadas de DNA, nossas coordenadas de localização e nos levar imediatamente. Mas é preciso ele cumprir tudo o que ele falou, ele tem seus propósitos, e realmente nesse período aí de 7 dias, ele fará com que a gente que tenha um corpo ainda a se adaptar a essa realidade. Porque, veja, Apocalipse diz uma coisa muito interessante lá. Se não vai haver morte na nova terra, por que aquela árvore que vai curar a doença do povo? É que o pecado, ele precisa ser erradicado de vez, mas a consequência fica. Então, nós vamos precisar sempre de um alimento, e este alimento vai fazer com que a nossa entropia ela aumente ao ponto de que não haja mais a necessidade e não vai haver de degradação. É complicado, mas um dia eu falo a respeito dessa situação, com respeito à entropia e à necessidade que Deus tem de fazer com que, eu digo nem necessidade de Deus, mas ele respeita as próprias leis. Então, esses 7 dias talvez esteja relacionado com o propósito divino. Jason, se os anjos são semelhantes a nós, como podem nos influenciar sem que pronuncie palavra audível? Essa é minha pergunta. Ok, vê. O que é que acontece? Os anjos, ele é muito semelhante a gente, né? Eles são corpos celestes, tá? E a forma dele se comunicar conosco não é tão diferente dele se comunicar com outros anjos. Então, como é que acontece isto? Até mesmo ele nessa interação entre comunicação com o ser humano, ele usa certos objetos de comunicação muito parecido com o que nós usamos. Veja, muitas vezes a nossa consciência, a nossa voz, aquela vozinha que está ali, é aquela voz que a gente diz, olha, por que eu não fiz isso? Por que eu não faço isso aqui? É sempre ele se comunicando conosco. Se a gente abrir mais a nossa percepção, a nossa mente, a gente vai ver que temos sempre esses seres conversando, interagindo conosco. Paulo Corrêa, a Bíblia apresenta que o nosso corpo precisa ser transformado. Como isso ocorreria através desse fenômeno? A transformação, veja mesmo, Paulo, existe uma lei da física chamada entropia. Entropia ela é o grau de desordem de qualquer sistema. Só que ela deixa aberta o seguinte, que a entropia de qualquer sistema aumenta sempre. Para que a entropia seja revertida, é preciso que um processo externo haja sobre ela. O que é que vai acontecer? Para que isto aconteça, é necessário uma atuação sobrenatural, e todos aqueles que estudam física sabem que isso aí é possível, contanto que haja uma atuação sobrenatural. Aquele que criou tem toda a codificação genética nossa. Então, a partir do momento em que o Espírito de Deus atuar sobre qualquer sistema morto, sobre qualquer sistema lá, um dos exemplos disso aí é aquele vale dos ossos secos de Ezequiel. Então, o Espírito age, joga um trabalho positivo e todas aquelas codificações genéticas ela retornam. No momento em que ela retorna, todo objeto anterior voltará ao que era. Claro que eu, você, qualquer pessoa temos uma codificação genética diferente e no momento que a gente morre, a Deus pertence essa codificação genética. Por isso que diz que o espírito volta a Deus. E o próprio Deus que é o Criador, que é essa condição sine qua non do processo, ele tem poder para fazer com que, através da sua atuação, da diminuição desse sistema termodinâmico, ele chegue até a reestruturar completamente o corpo. Pode ter tido 1000 anos, 2000 anos lá de caído, né, destruído, que ele refaz. Morto, seja qualquer processo,
Deus é capaz de fazer isso porque ele tem essa codificação genética e ele pode atuar de tal forma a diminuir ou equilibrar a entropia. Bruna, achei interessante isso de que Deus usa as leis naturais para efetuar milagres, mas o processo de multiplicação de pães e peixes não quebra leis naturais. Não, Bruna, olha, inclusive até tem um artigo meu na internet que a gente fala a respeito da multiplicação de pães e até matematicamente eu provo isso aí, né? Que o que Jesus falou foi muito bem estruturado. Tem um material que eu produzi aí, que eu produzi justamente com um colega, numa revista de ensino médio, que mostra que Deus atua utilizando a matemática. A matemática é o instrumento nas mãos de Deus para criar esse universo. Então, não quebra as leis porque na verdade, a multiplicação que ocorre ali de pães e peixe teria um limite. Existe um modelo chamado modelo matemático de Verlos, onde esse modelo, mesmo que tenha atuação de atenuadores sistêmicos, ele atua dentro de um limite. Então, Deus não iria aumentar indefinidamente aquela quantidade de pão. Existiria um limite. Então, ele atua exatamente em cima das suas leis naturais. Multiplicar pães e peixe, andar por sobre as águas, não quebra leis naturais, absolutamente nenhuma. Pelo contrário, muitas vezes até confirma. Então, quando você vai analisar os milagres do ponto de vista científico e do ponto de vista matemático, sem preconceito, eu estou dizendo sem preconceito, porque a Bíblia não é aceita no meio acadêmico, isto é um grande erro, porque se tivesse sido aceita, eu acho que nós estaríamos num nível de desenvolvimento científico muito grande e estaríamos muito bem adiantados se fosse levado em consideração os ensinamentos bíblicos. Eu sempre trabalho com essa questão dos milagres, de que os milagres não quebram leis naturais, nem poderia quebrar. Deus não quebra suas leis naturais. Flávio, em que sentido a Bíblia diz que os seres como anjos... cadê? Desculpa. Em que sentido a Bíblia diz que nós seremos como anjos na eternidade? Eu digo no sentido da questão da imortalidade, Flávio, tá? Nós seremos semelhantes aos anjos na imortalidade e no conhecimento de Deus. Aí tem uma pergunta aqui de Bruna, onde tem esse artigo? Bruna, se você... Pronto, Guilherme colocou aí, tem a Revista Brasileira de Ensino Médio, está lá tudo escrito esse artigo, que é um artigo muito interessante, vale a pena ler. Então, quando a gente volta essa questão de Elias é muito interessante que a gente percebe aí que existe aberturas, tá? Que liga a terra ao céu. Atos 8:39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Mais uma situação aí do próprio Deus, o Espírito de Deus atuando na vida de Filipe e fazendo tipo um teletransporte, um entrelaçamento quântico pelo espaço, que é muito mistério, é muito grande, está além da nossa compreensão, mas isso não deixa de que a gente estude, de que a gente imagine que existe realmente ligação entre esses fenômenos e a ciência, a física quântica, a cosmologia clássica, a cosmologia quântica e uma série de fenômenos que ocorrem ainda na Bíblia que, na visão humana, são inexplicáveis, mas que o estudante que lê a Bíblia, para mim a Bíblia é um livro fantástico, tem coisas ali que é fenomenal. Quando a gente une a Bíblia com aquilo que existe no Espírito de Profecia, todos os livros que foram deixados para nós começamos a entender que certas coisas começam a fazer sentido. A Bíblia, repito, a Bíblia não é um livro científico, mas existem muitas coisas interessantes na Bíblia. E uma dessas possibilidades é que haja esses portais, que na verdade há, porque a gente estuda a Bíblia como simplesmente como um estudo bíblico, ou estudar como mero
passa tempo, a gente não percebe essas nuances, esses detalhes aí, tá? E eu aproveito aqui um momento para agradecer a vocês, tá? E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida com respeito ao tema e outros temas que possam surgir. Faço parte, né, da Sociedade Criacionista daqui de Recife. Nós temos um núcleo criacionista que já fui aí algumas 2 vezes, se eu não me engano, aí no Arruda. Estamos sempre prontos aí para responder as perguntas, fazer essas interações. Existem muitos temas interessantes, como datação radioativa, milagres e as leis naturais, que eu já apresentei para vocês, o processo da entropia dentro do processo de reestruturação da ressurreição, codificação genética na natureza, como ocorrerá o processo de ressurreição. É um processo físico, um processo muito interessante. Bom, nós temos vários temas, mas vamos deixar isso para outra oportunidade, e agradeço a vocês aí por a participação de vocês, pelas perguntas. Dá. 3? Vamos lá, temos aqui a pergunta de Wesley. Os anjos podem andar acima da velocidade da luz? Não, Wesley. Veja, a velocidade da luz é a velocidade limite. O que é que acontece? Tem aquele momento lá que Gabriel chega muito perto de Daniel para explicar a profecia, explicar tudo que Daniel estava angustiado para querer entender. Eles usam atalhos, anjos usam atalhos. Claro que tem atalhos, tem posições que relacionam aqui a terra, o espaço, o tempo, que não são permitidos por eles. Eles não podem andar, por exemplo, próximo de um buraco negro. Se ele andar próximo de um buraco negro, se não houver proteção, eles serão sungados pelo buraco negro, pela gravidade. Isso é um processo que é real. O anjo, como eu disse para vocês, anjos são corpos, tá? Bom, gente, eu agradeço aí a participação de vocês. É muito instigante esse tema, tem outros temas. E muito obrigado aí pela atenção de vocês. Deus abençoe vocês aí, tenham uma feliz semana, né? E que todos nós estejamos aí preparados, porque na nova terra vamos conhecer tudo isso aí e muito mais. Muito obrigado a todos, um grande abraço e feliz semana.